sou o Lucas, eu me formei, eu fiz faculdade, né, no Paraguai, em Presidente Franco, na Universidade Privada de Leste, e eu me formei em 2021. Era para eu ter formado em 2020, né, mas aí por conta da pandemia teve todo aquele atraso, que acabou que as faculdades suspenderam as aulas e a gente estava já no processo do internato, e aí não tem como fazer internato virtual, né, à distância. Então acabou que aí atrasou aí um período de mais ou menos 6 meses a um ano. Entendi. Então, essa prova agora que você fez em março foi a primeira prova do INEP que você fez? Foi a primeira prova que eu fiz, foi agora em março. Entendi. E quando que você começou a estudar diretamente para essa prova? Eu sei que o Revalida é uma prova que bota medo em muita gente, né? A galera Sim, que faz faculdade bastante. fora do Brasil, porque é uma prova com uma taxa muito alta de reprovação. Uhum. E quando que você começou a estudar? Então, Edu, assim, quando eu vi que, na verdade, sempre na faculdade, assim, eu estava tentando já sempre puxar para o lado, né, fazer algum curso complementar, porque às vezes a gente acha que o que a gente está vendo na faculdade não vai ser o suficiente para a gente, até pelo fato de que no Revalida, né, a questão aqui no Brasil, tem muita questão do SUS, coisa que a gente não vê fora. Então, eu sempre estava tentando ali, mas nunca tinha realmente parado para estudar para o Revalida em si. Quando foi na pandemia que parou tudo, realmente eu fiquei teoricamente sem fazer nada. Eu disse, poxa, agora é a hora que eu não posso parar, não posso deixar é, o, parar no ritmo que eu já venho assim tentando, né, criar um ritmo de estudo e agora estancar de vez, dar uma regredida. Aí eu disse, agora é a hora de eu começar a estudar. E foi quando começou a pandemia que parou tudo. Eu disse, agora é a hora. E comecei. Aí foi aí que eu realmente comecei a estudar, mas eu não conhecia Aristo ainda. Eu estudava assim da minha forma. Eu estudava hoje, eu quero estudar, sei lá, cardio, hoje eu quero estudar pediatria. E acabou que teve uma hora que eu percebi que eu estava estudando só o que eu gostava. E aí eu Entendi. disse, poxa, que. Mas E aí foi indo. você estava fazendo algum outro curso ou estava realmente estudando por conta própria? Então, eu cheguei a fazer um outro curso. Eu fiz na época ainda que eu fazia faculdade. Eu fui pegar aqueles cursos que é mais de um ano, né? São 2 anos, se eu Sim. não me engano. Eu peguei esse curso, só que, para ser bem sincero, eu não fazia assim ao pé da letra o curso, porque eu não conseguia me adaptar à metodologia do curso. Eu estudava pelas apostilas, eu via aulas, mas eu não criava uma rotina de estudo com aquele curso. Eu não seguia realmente ao pé da letra, porque não tinha o que seguir. Era liberado, era como se fosse uma biblioteca virtual que eu ia lá e hoje eu quero assistir tal coisa e eu vou e acesso e assisto. Então, eu ficava muito solto. E, infelizmente, eu tenho esse problema de funcionar não digo sob pressão, mas com metas. Eu preciso ter o que cumprir para aqui dever cumprido, ok. E é isso, não consigo ficar solto. Não, mas Lucas, isso aí é um problema que você, eu e a torcida do Flamengo inteiro temos, cara. É, Eu acho que o ser humano ele precisa ter uma organização e precisa saber o que ele precisa atingir para conseguir, claro, ter mais chance de seguir o ritmo. E a gente verdade. brinca, né, aqui no Brasil, não só no Brasil, mas aqui no Brasil, às vezes o ensino online parece que é o mesmo ensino antigo, filmado e colocado dentro de uma plataforma. Sendo que não é, né? Uhum. O cinema não é o teatro filmado. Existe uma Sim, linguagem própria do cinema, assim como existe também uma linguagem própria do ensino online. E se você não modifica o ensino físico quando você joga para online, você acaba criando essa situação aí que você descreveu, né? Você tem uma verdade. biblioteca de um monte de coisa. Às vezes tem ótimos materiais para você olhar, às vezes tem muita coisa legal, mas você está meio perdido porque você não sabe exatamente o que fazer. Mas então você Exatamente. começou com esse estudo em 2020, né? Mais Isso. diretamente. E você chegou a fazer algum simulado? Fazia a prova antiga do INEP? Como é que foi isso? Eu fazia simulados, esses simulados que, tipo, muitos cursos oferecem esses simulados gratuitos, né? Que aí você entra em grupo de WhatsApp, daí libera um simulado gratuito. E daí eu comecei a fazer esses simulados gratuitos. Só que era assim, não era sempre que tinha, justamente pelo fato de ser gratuito. Então era uma vez perdida que eu fazia um simulado. Entendi. E você lembra quanto que você tirava mais ou menos? Ou quanto que você tirou quando. Vamos então pular para quando você conheceu o Aristo. Como que você Cara, conheceu? O que assim, levou você a acreditar na gente? assim, eu vou até falar a nota que eu tirei no meu primeiro simulado, porque realmente
como eu evolui bastante, né? Graças a Deus, eu não tenho vergonha de dizer isso. No meu primeiro simulado, quando eu comecei assim, a estudar pela pandemia, eu tirei 35 de 100. 35. E daí foi quando eu vi, poxa, eu preciso realmente estudar porque o negócio não tá legal. E daí foi quando eu comecei, né, na pandemia. A Aristo eu conheci através de um amigo meu, que era meu companheiro do grupo de internato, né? Nós éramos em 4 no grupo de internato, e os 4 fizeram Aristo, né? Só que nós somos mais próximos, assim, em 3. E a gente era aquele grupo de internato, assim, que quem visse pelos cantos tava ali, os 3 juntos, discutindo flashcard, discutindo questão. Tinha gente que não aguentava nem ficar perto da gente, porque a nossa conversa era só na época era JJ ainda, né? Só era só, lá vai o JJ, é só o JJ, tudo é JJ que eles conversam. Aí se sentiam meio assim desambientado. Mas é porque depois que eu conheci, né, a Aristo, realmente nós 3, realmente a nossa conversa só rodava em torno disso, porque era o que a gente fazia. A gente teve que fazer quarentena por conta da pandemia, né? E quando a gente se juntou para fazer a quarentena, estava cada qual em um local diferente, né? Que a gente mora em cidades diferentes. E aí juntou os 3 e tava assim, um tava estudando de um jeito, outro tava estudando de outro, outro tava estudando de outro. E na quarentena a gente também não perdeu o ritmo de estudo. Era aquela coisa, hoje eu me recolhia num cantinho assim e ia estudar sozinho. Aí o outro se recolhia. Aí teve um dia que esse meu amigo que estava fazendo JJ já tinha começado, né? Ele disse assim, vamos colocar na televisão aí uma aula para vocês assistirem aqui, até para eu não assistir sozinho. Vocês vão ver como é bacana, não sei o quê. Aí a gente coloca. Aí pronto, aí depois que ele colocou a aula foi assim, bem objetiva e era um tema que eu tinha bastante dificuldade, inclusive, que era de taquiarritmias e bradiarritmias, que até hoje ainda é um calo no sapato, mas não como era antigamente, né? E colocou, poxa, eu não acredito que eu entendi esse assunto. Aí ele pegou e disse, vamos colocar os flashcards para ver se realmente você aprendeu. Aí foi os flashcards, a gente vai respondendo. E aí pronto, aí o outro meu amigo também não fazia JJ ainda, e daí ele pegou e perguntou, quando é que abre novas inscrições desse curso, não sei o quê. E aí quando abriu as pré-inscrições, a gente já fez as pré-inscrições e entrou no curso. Pô, que legal, cara. Então, o pessoal entrou junto na Aristo, e eu costumo dizer que quem entra junto, quem tem realmente um grupinho ali para estudar, tem mais chances de dar certo, né? Porque, no momento de mais desmotivação de um, o outro ajuda. E é importante isso, é até legal se dizer, porque apesar de vocês estarem estudando juntos, com certeza o estudo de vocês era diferente. Porque na Aristo, a gente tem uma trilha personalizada. Então, cada um, o Lucas, ele tem mais facilidade em determinado assunto e tem mais dificuldade em taquiarritmias, por exemplo. Então, na revisão dele, vai ter mais coisas sobre taquiarritmia. Já o outro colega dele pode ser muito bom em cardio, mas pode ser ruim, sei lá, em pediatria. E aí, nesse caso, vai ter mais coisa de pediatria para esse colega. Então, cada pessoa tem uma trilha diferenciada. E também faz diferença o tempo, né? Às vezes o Lucas terminou de estudar taquiarritmia hoje, eu posso terminar depois da manhã. Então, a revisão vai ser diferente. Ele já vai começar a revisar amanhã. Eu vou começar a revisar só um dia depois de eu ter estudado. Então, é uma coisa legal, porque num método que a gente chama de método industrial de estudo, você tem o mesmo material, a mesma aula e a mesma organização para todo mundo. Todos os alunos, é a maneira como era possível antes, né? Antes de existir a tecnologia, internet, etc., era a melhor maneira. Você tem lá um professor que vai dar uma aula para 100 pessoas, para 1.000 pessoas, para quantas pessoas for possível. Hoje em dia, como já existe tecnologia, como já existem outras possibilidades, a gente resolveu na Aristo utilizar essas possibilidades para personalizar o estudo, e aí por isso que tem um estudo aí diferente para cada pessoa. Mas, Lucas, você falou de 35 em 2020. Você lembra quanto você tirou no primeiro simulado dentro da Aristo? No meu primeiro simulado dentro da Aristo, eu tirei 46. 46. E eu já estava assim, estudando. Inclusive, eu achei bem baixa a minha nota, porque eu disse, poxa, eu estou estudando já tem quase um ano, porque eu entrei na Aristo foi em fevereiro, né? Eu fiz a pré-inscrição em dezembro, aí teve aquele mês lá com as aulas introdutórias em janeiro ali, e começou realmente em fevereiro.
Ou seja, já estava com quase um ano que eu estava estudando e eu, poxa, não evolui quase nada. Tipo, tem alguma coisa que tá precisando melhorar aí, realmente. E normalmente para você evoluir de 30 e pouco para 40 é a evolução mais fácil ou menos difícil, porque você ainda está errando muita questão fácil, ainda está errando muita coisa básica, e às vezes a gente estudando um pouquinho ali ou até fazendo questões, a gente entende melhor a cabeça da banca e a gente já consegue evoluir. Então, 46 ainda era uma nota, apesar que a nota média do nosso simulado de nivelamento, ela gira em torno de 46. Todo ano 45, 46, 47, é por aí. Foi justamente a nota que eu entrei, 46. Eu lembro porque eu até comentei com os meninos, né? Eu disse, nossa, quantos... E a nota deles também não foi tão diferente, né? Teve um que o que estava há mais tempo já foi com nota maior, mas o que entrou junto comigo foi com nota, assim, mais ou menos a mesma média. Se eu não me engano, foi 48, foi alguma coisa assim do tipo. E realmente a gente comentou, porque a gente morava distante, né? Mas a gente sempre estava comentando, hoje eu vou estudar tal coisa, hoje eu vou estudar tal coisa. Então a gente sempre ficava um incentivando o outro mesmo à distância em relação aos estudos. E daí, quando foi o simulado, a gente sentiu aquele baque de que, tipo, poxa, a gente não evoluiu o quanto a gente pensou que poderia ter evoluído, né? E daí esse outro amigo que já estava mais tempo, ele dizia, não, calma, tipo, vocês vão ver que vocês vão evoluir. Tenham calma. Até que chegou uma hora que, no simulado seguinte, evoluí mais um pouco, né? Aí eu disse, nossa, eu tô aprendendo muito, não sei o quê, porque era um tema só. Primeiro, foi um tema. Aí, quando eu resolvi as questões, errei, assim. Daí, quando foi na revisão inteligente, eu já acertei quase todas as questões. Aí eu, nossa, evolui muito. Daí, quando veio o segundo tema, a mesma coisa. Quando começou a misturar muito tema, aí começou a embananar de novo e eu disse, nossa, eu tô regredindo. Porque uma coisa é você fazer a revisão inteligente de 2 temas. Uma coisa é quando você começa a fazer a revisão inteligente de 5, 10 temas, que aí começa a misturar. Aí, só que aí é como ele falava, tipo, tenha calma, que vai dar certo, você vai notar a evolução. E aí, o começo, realmente, você evolui rápido. Mas depois você entra numa constante que você acha que você não vai evoluir. Quando você vê, você já evolui e você já não sai mais daquela constante. Esse é o padrão normal de evolução, justamente no início você está errando muitas questões fáceis, aí você começa a melhorar rápido, você começa a melhorar o seu desempenho, cara, conceito básico eu já sei quase todos, então vou muito bem nas questões fáceis. E aí depois você começa a esbarrar nas questões de nível médio, que são questões mais complexas, que são questões que muitas vezes deixam o candidato na dúvida, mesmo quando o candidato sabe aquele assunto. Então, a evolução ela se torna mais lenta. Só que não significa que ela não acontece, ela só acontece em ciclos maiores. Então, se no primeiro ciclo, em um mês, você evolui 10 pontos, cara, quando você já está tirando 65, você não vai evoluir 10 pontos em um mês. Você vai evoluir 3 pontos em um mês, 2 pontos, às vezes vai oscilar. Então, essa evolução ela se torna menos visível. E aí muita gente acha que está estagnado e acaba perdendo a regularidade por causa disso. Exatamente, acontece demais isso. Eu conheço amigos que aconteceu isso. Isso é uma questão, porque a preparação é muito psicológica, né? A gente costuma usar a analogia que uma preparação para uma prova como é a do Revalida, vale para a prova de residência também. É uma maratona, e quem já treinou para fazer maratona sabe que a maratona é 20%, 30% físico e 70%, 80% mental. E é mais ou menos a mesma coisa, né? Você acreditar que é possível, mesmo quando você não consegue evoluir. Eu já tive uma conversa com uma aluna que passou na USP, inclusive, e que era maratonista. E ela falou que realmente parecia muito. Que na maratona, às vezes, você oscila também, você acha que você está correndo para caramba, daqui a pouco você não consegue mais correr o que você tinha corrido na semana passada. E muitas vezes você ter essa resiliência é realmente um desafio grande. Isso. Mas eu fiquei curioso, Lucas, em relação ao que mudou na prática no seu estudo de 2020 para 2021. Porque você, em 2020, você não conseguiu evoluir tanto, né? Tirou 35, depois ficou ainda nos 40 e pouco. E em 2021, no final a gente vai falar, mas você foi aprovado. Você conseguiu sua nota aí, conseguiu o grande sonho da aprovação do Revalida. Graças a Deus. O que na prática mudou na sua preparação? Então, Edu, o que acontece? Quando esse meu amigo, né, me apresentou
Aristo, né? E daí ele falou da metodologia, do estudo ativo, e daí quando a gente coloca em prática mesmo a questão de, tipo, você fazer questões, você fazer flashcards, você assistir aquelas aulas que são o Pareto realmente, que é o que a gente tanto fala, né? Que são questões direcionadas, questões que realmente são importantes dentro daquele tema, e que quando você vai resolver as questões, você vê realmente que é aquilo, que não foge daquilo. Uma questão ou outra realmente foge do Pareto, mas que você estudando pelos outros métodos, né, apostila, flashcard, você consegue consegue o conhecimento, né? Então, assim, antes eu estudava muito de assistir videoaula, fazer resumo, assistir videoaula, fazer resumo e fazer os simulados do final de semana, quando tinha. E quando eu entrei na JJ, né, na Aristo, começou aquela questão de, tipo, revisão inteligente, revisão de conteúdo. Outra coisa que eu também vi que melhorou muito é a questão da revisão do conteúdo. Coisa que, quando eu estudava por videoaula, eu não tinha isso. Eu já estudava hipertensão hoje, tá, eu já estudei hipertensão, pronto, passou. Sim. Na Aristo, não. Você estudou uma coisa hoje, com, sei lá, com tantos dias, de acordo com que você vai errando, ou você está tendo dificuldade, você vai lá e repete. Você vai lá e repete, tanto em questões como videoaula, mapa mental, apostila digital, você tem que sempre estar escolhendo um método para você estar revisando aquele tema, de acordo com o que vai sendo colocado para você. E a coisa que foi o primordial foi o fato de me darem uma rotina. Dizerem, ó, hoje você vai estudar isso. Hoje você vai fazer tantas questões, hoje você vai fazer tantos flashcards. Os flashcards são esse, o assunto é esse, e as questões são essas. Era só eu abrir a plataforma que já tinha o que eu fazer. Não precisava eu estar buscando o que estudar, montar uma rotina, fazer. Então, assim, essa facilidade em já ter pronto o que eu preciso mudou muita coisa. Entendi, legal. Você falou algumas coisas aí, eu vi. A primeira questão você falou que em 2020 você fazia estudo teórico, resumo e simulado quando tinha. Então, isso me diz que o seu estudo em 2020 era basicamente estudo teórico. Era a predominância total do estudo teórico, questões ficavam ali quando dava tempo, quando rolava um simulado, mas não era algo que fazia realmente parte da sua rotina de estudo. Exatamente. Assim como eu imagino também, pelo que você falou, não era a revisão. A revisão também não fazia parte da sua rotina de estudo. Então, acho que isso aí já são dois grandes problemas, e eu diria que esses dois problemas são os mais comuns, né? Cá para nós, a gente vê as pessoas aí que têm tanta dificuldade em passar no Revalida, e eu vejo muita gente cometendo esses erros, ou não revisando, ou fazendo muito menos questões do que deveriam. Às vezes a pessoa entra na mentalidade de fazer só questões do INEP, só vou fazer questões do INEP. E aí, no final, dá 300 no ano. Então, e outra coisa também que acontece, que eu vi assim, tipo, colegas meus mesmo. Eu dizia, faz tal simulado, faz tal coisa, e a pessoa diz assim, não, primeiro eu vou estudar para depois fazer as questões. As pessoas têm medo de fazer questões, as pessoas têm medo de fazer simulado, as pessoas têm medo de como vão no simulado, tipo, tem medo de ir ruim e ser julgado, mas não tem ninguém para julgar. Você tem que errar para você acertar. Então, eu digo isso porque tinha uma pessoa que, tipo, convivia comigo assim, que também estudava, que eu ficava dizendo, faz tal simulado, eu fiz e tal. Aí, não, vou primeiro estudar. Quando eu estudar, eu vou fazer. Então, assim, as pessoas têm medo de ir ruim no simulado, e não precisa ter esse medo, porque a hora de errar é agora. Com o erro, você aprende. A gente falou no início da conversa sobre uma característica aí humana que era sua, minha, de todo mundo, e essa característica que você citou também é de todo mundo. A aversão ao erro. As pessoas, nós temos aversão ao erro. O grande problema é que, dependendo do erro, realmente a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, se eu vou entubar um paciente, eu tenho que estar muito preocupado que eu não posso errar. Eu não posso entubar errado um paciente. Agora, se eu estou treinando para entubar um boneco, uma simulação, nesse caso, eu deveria estar querendo errar. Porque esse meu erro aqui vai se tornar o acerto no momento que eu for entubar o paciente, que eu vou entender o que eu não sei do procedimento, qual que é a minha maior dificuldade do procedimento, e na hora que eu for entubar um paciente de verdade, eu não vou errar. E é mais ou menos a mesma coisa no estudo para uma prova, como é a prova do Revalida. Você ter medo de errar na hora da prova realmente é uma coisa importante, né? Você não quer errar, você quer acertar o máximo de questões possível.
Só que agora, se você transfere esse medo para o momento da sua preparação, isso vai se tornar uma autossabotagem. Isso vai se tornar realmente um sabotador de desempenho, porque você vai deixar de fazer o tipo de estudo que mais gera resultado entre todos para você fazer uma prova, que é exatamente você treinar com questões antigas. Então, isso é uma coisa muito importante que você falou, Lucas, e é uma trava normal das pessoas, só que é importante a gente quebrar de maneira racional essa trava. E você falou tudo. As pessoas ficam com medo de um julgamento que não existe. Ninguém vai nem saber qual que é a sua nota do simulado. Se você não falar para ninguém, ninguém vai ficar sabendo. Exato. Então, é a melhor coisa. Uma coisa, sei lá, às vezes até você fica preocupado de errar ali na hora que você está entubando um boneco, porque os seus colegas estão vendo. Então, vão ver ali você passando vergonha ali naquele treinamento. No caso do estudo para a prova, cara, ninguém está vendo. Tá você e o seu computador, você e o seu tablet, você e o seu celular. Ninguém está vendo você errando. Então, isso é uma coisa importante, uma lição realmente aí que você trouxe para a gente e que eu tenho certeza que se as pessoas se desprendessem dessa... Eu não sei se isso é um pouco de perfeccionismo, se é um pouco de insegurança, mas se as pessoas se desprendessem desse sentimento ruim relacionado ao erro, no caso da prova, com certeza as pessoas teriam resultado muito melhores, resultados mais parecidos aí com o que você teve. Eu acho isso muito legal de você falar. E outra coisa importante, você falou da rotina, né? Que a gente entregava uma rotina. Eu acho que a organização ajuda demais realmente a gente a ter uma possibilidade de estudar com mais regularidade. Quando a gente não sabe o que vai fazer, quando a gente tem que decidir todo dia o que a gente vai fazer, de fato é complicado, né? Agora, quando já chega de bandeja, é uma outra coisa. Com certeza. E aí, Lucas, vamos para a prova, então. Você ficou lá, você começou com 46, né, na Aristo. 46 na Aristo. E um ano depois, né, que a prova foi no início de março, você começou no início de fevereiro. Um ano e um mês depois, como é que foram os seus resultados? Então, eu fui com 73, né, na prova objetiva e com 36,25 na prova discursiva, né? Fui aí com 109,25, né, numa prova que subiram quase 10 pontos, né, que isso assustou muita gente também, a questão da nota de corte, que estava todo mundo esperando aquela nota de corte que vinha se mantendo nos revalidas passados, que era em torno de 90, 91, e nesse agora subiram para 99,6, quase 10 pontos subiram. E graças a Deus aí, graças à metodologia da Aristo, né, e o estudo, eu consegui passar, de certa forma, com folga aí, com quase 10 pontos sobrando. Uma boa, bela folga de quase 10 pontos, numa prova que não foi fácil, a nota de corte subiu. Foi fácil. E, pô, parabéns, cara, parabéns mesmo pela sua trajetória de evolução, tenho certeza que você se dedicou pra caramba. Você chegou a ver quantas questões você fez? Cara, eu fiz 17 mil. Eu lembro que quando eu estava na semana da prova, né, eu olhei quantas faltavam, eu estava com 16.800 e alguma coisa. E daí eu até tirei uma foto e postei no Instagram, porque a meta eu queria fechar com 20 mil. Só que eu até disse assim, não deu para chegar nos 20, mas vamos pelo menos fechar os 17. Daí eu fechei os 17 mil. Deu 17 alguma coisinha. Mas dentro desse um ano aí, fiz 17 mil questões. Se você tivesse que pensar, claro que você não vai ter isso na sua cabeça, mas chutar em 2020, quantas questões você acha que você fez? Nossa, sua preparação. Em 2020, talvez se eu tiver feito, não sei, 500 questões, eu acho que eu fiz muito, que é uns 5 simulados, mais ou menos, que era um ao mês. É muito legal isso. Claro, isso é uma coisa importante, pode parecer simples. Em 2020 o Lucas fez 500 questões, praticamente não evoluiu nada, continuou com uma nota baixa. Em 2021 ele fez 17 mil e conseguiu a aprovação. Então o segredo é fazer o máximo de questões possível e acabou. Isso faz parte do processo, mas não é só isso. Precisa ter uma organização exatamente para você não cair no erro de fazer questões do tema que você já sabe, do tema que você já gosta. Você tem que fazer exatamente do tema que você não sabe, do tema que você não gosta. Tem vários aspectos relacionados, mas eu acho que já é um contraste muito legal da gente ver, da importância realmente do estudo prático, do treinamento com questões para você se dar bem numa prova, como é a prova do Revalida. Parabéns, Lucas. E antes de finalizar, eu queria fazer uma pergunta que eu sempre faço, que é de tudo que a gente ofereceu para você aí na Aristo, no curso, plataforma, etc.
que você acha que foi mais importante? O que você acha que mais contribuiu para você ter conseguido aí essa evolução toda? O que eu acho que mais contribuiu realmente foi a plataforma em si. O serviço que é ofertado, né? Como eu falei, a organização de abrir uma plataforma e já ter o que eu fazer naquele dia, de acordo com os meus déficits, com a minha deficiência, né, em certos assuntos. Então, isso eu acho que realmente foi o que fez total diferença na minha evolução aí. Porque se de repente fosse uma plataforma igual a outra, que eu tivesse que montar, tivesse que ir atrás do que estudar, talvez não teria feito diferença nenhuma. Okay. Cara, Então, muito bom. já ter. Foi mal, desculpa Então, te já ter interromper. realmente. Não, então, já ter realmente, tipo, isso mudou muito. Mudou completamente minha visão em relação ao estudo em si. Pô, que legal, cara, ouvir isso. É muito legal mesmo, porque quando a gente teve as ideias, pô, dar isto, plataforma, o que tem que ter, uma das coisas que a gente se perguntava era, cara, por que os cursos normais, os cursos presenciais, antigos, etc., eles não realmente organizam todos os dias do estudo do aluno deles? E a gente começou a pensar, cara, não organizam, porque se você cria uma organização de um ano inteiro, para uma pessoa, para todo mundo, na verdade, para todos os seus alunos, uma única organização, cara, para alguém não vai se encaixar. Com certeza, muita gente vai ficar de fora. E, além disso, vai que uma pessoa deixa de estudar uma semana inteira ou 2 semanas inteiras. Como é que se reorganiza? Então, não dava para você ter uma organização para todo mundo antigamente. E a gente pensou, cara, mas hoje em dia eu acho que dá, hein? Hoje em dia, se a gente colocar uma tecnologia aí, se a gente chamar as pessoas certas para ajudar a gente, dá para a gente organizar. E é muito legal a gente ter conseguido fazer isso, a gente ter conseguido ajudar você aí nesse objetivo de conseguir a sua revalidação através disso. Fico muito feliz mesmo. Já desejo para você todo sucesso na segunda fase. Tenho certeza que essa sua base aí que você construiu de conhecimento vai te ajudar muito na prova prática também. Não tenho dúvida que você vai conseguir. E depois, cara, terminando a prova prática, também acho que você já está com meio caminho andado para conseguir qualquer vaga de residência médica. Porque, cara, o estudo é o mesmo, as provas são muito parecidas também, e você já está aí na cara do gol para conseguir isso, com certeza. Muito obrigado, Eduardo. Eu que agradeço, né? Tipo, tudo isso. Agradeço também esse meu amigo que apresentou a Aristo para a gente, porque se ele não tivesse apresentado, talvez a gente não teria conhecido. E é isso, realmente, quando a gente estava estudando, a gente até pensava justamente nisso, que muita gente fala, tá estudando, vai fazendo questão que não é do Revalida, isso não vai ensinar para o Revalida, mas a gente já pensava também, nossa, depois do Revalida também tem a residência. E é uma coisa que, tipo, eu não posso parar de estudar. Eu vou, se Deus quiser, aprovar agora, mas já continuo estudando, porque já tem aquela coisa da meta, né? Já tem uma meta mais na frente, uma meta a ser cumprida mais na frente. Então, assim, é muito bom mesmo. E você está quebrando aí esse mito de que, cara, você só tem que fazer questão do Revalida. Questão do Revalida não vai dar nem 1000. E se você for pegar lá atrás, tudo desatualizado. Então, cara, não caiam nesse erro de fazer só questão do Revalida, não se limitem, façam questão de tudo, porque vai acontecer que nem com o Lucas. Ele já passou no Revalida na primeira fase, na parte teórica, e já está preparado para se dar muito bem em qualquer prova teórica de residência médica. Ele já está preparado, claro que se ele se preparar mais ainda por mais tempo, ele vai conseguir atingir notas ainda maiores, mas já está pronto para conseguir uma nota competitiva em residência médica. E eu não posso deixar de te perguntar também, acabei esquecendo, e esses dois amigos aí, como é que foram na prova? Conseguiram também passar ou não? Conseguiram também passar na aprovação. Um passou com a nota bem igual com a minha, que inclusive durante todo o curso a gente até brincava que as nossas notas eram bem iguais. No simulado a gente tirava nota parecida, nas revisões inteligentes nossas notas eram parecidas, tudo era parecido. E esse outro amigo que começou o JJ antes que a gente, né, daí passou sobrando bem mais pontos, já foi lá na frente. Que legal, cara, os três conseguiram. Então, fala para essa galera que ficou falando, pô, para com isso, para de fazer questão. Vamos ver. Não sei se essa galera conseguiu passar também, mas eu sei que os três se deram bem. Isso que importa, né? Sim, isso que importa. E aí, inclusive, muito engraçado que, tipo, depois que saiu o resultado, muita gente veio perguntar a gente sobre o curso, né? Então, assim, viram realmente que
toda aquela nossa conversa sobre o curso não era tipo assim em vão, realmente teve um resultado. Então, muita gente se interessou a partir daí também. Viram que realmente vale a pena. Que legal, galera. Tô me lembrando até da minha história. Quando eu fiz prova de residência, foi mais ou menos isso. Não tinha ainda Aristo nem JJ, mas a gente começou a fazer um método diferente de estudar, muita questão, muita revisão. Na época, ninguém dava bola. Depois que viram que a gente passou em tudo que é lugar, começaram a perguntar. E foi assim que surgiu a JJ e estamos aqui até hoje, né? Exatamente. Boa, cara. Muito obrigado aí, Lucas, pela conversa. Muito legal mesmo ouvir sua história. Parabéns para você e para os seus dois amigos que tiveram a coragem aí de fazer algo diferente e que conseguiram ter sucesso com isso. Fico muito feliz. Obrigado pela dedicação também ao curso. E é isso. Tudo de bom aí para você nessas próximas etapas. Obrigado, Eduardo. Muito obrigado.